Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo sensacional para você, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, ok? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comentário sobre aquele filme chamado Spawn, tá? Que é baseado num quadrinho, ok? Vou fazer um comentário aqui falando alguma coisa a respeito de magia negra para você, tá? Ok? Mas primeiro eu queria começar o vídeo, tá? Sem sair do assunto, que é o assunto a espionagem, magia negra e conspiração, falar sobre o seguinte. Tem dois filmes, no caso, dois filmes, duas cenas, duas situações de filmes também muito legais que eu queria falar aqui pra você, que é o seguinte, tá? No seriado Bruce Lee, a Lenda, tá? Que também é muito interessante, tá? Sobre o assunto da espionagem, magia negra e conspiração. Eu já falei num dos vídeos aí sobre a situação do começo da história, né? Daquele extorsionário do bairro, né? Um extorsionário se instala dentro do bairro, ele começa a fingir que está dando proteção naquele bairro ali e pedir que as pessoas paguem para ele um quinhão de dinheiro para manter a subsistência dele ali. E ele começa a abusar e pedir muito dinheiro àquelas pessoas ali, de modo que os caras não querem pagar a propina que ele está pedindo, né? E aí o que acontece ali é o seguinte, que na verdade aquele cara não estava dando proteção coisa nenhuma, né? Ele na verdade estava se instalando naquele bairro ali como dono do bairro justamente para extorquir aquelas pessoas. E quando as pessoas não davam dinheiro para ele, ele ia e fazia quebrava tudo ali no bairro, né? Ameaçava aquelas pessoas de ter que dar a porra do dinheiro para ele, tá? Que é o esquema dos bairros, tá? Ok? Da espionagem, magia negra e conspiração, tá? Você está sendo espionado por criminosos, tá? Que o objetivo deles é roubar tudo que é seu, ganhar dinheiro para praticar magia negra em algumas pessoas, tá? Em várias pessoas, tá? E também, uma das coisas que eu já falei para você, que uma das coisas que eles fazem, esses bandidos, tá? Do seu bairro, que é a associação dos vizinhos do crime organizado, tá? E dos donos de loja, tá? Que controlam a espionagem no bairro, praticar magia negra em cima do bairro. Você consegue entender o que eu tô falando? Como assim? Amaldiçoar o bairro mesmo com magia negra, tá? Consegue entender? É um financiamento assim de praticar magia negra para o bairro ser amaldiçoado mesmo, tá? E aí algumas pessoas vão ser vítimas em potencial, outras em mais potencial, tá? Que são pessoas que são espionadas, e esses vagabundos vão incomodar mais essas pessoas com magia negra, tá? Com fraudes e com espólio, tá? Ok? Pronto. Isso daí eu já falei. Uma das cenas do seriado é o seguinte. Vou falar de um outro filme antes de chegar na parte do Spawn aqui. Presta atenção. Uma das cenas, quando lá pro final do seriado, assim, quase nos últimos episódios, acontece uma situação em que uma das atrizes que era amiga do Bruce Lee, ela é ameaçada. Um extorsionário chega diante dela e fala assim: olha, eu quero que você pague não sei quanto para eu dar proteção para você. Aí ela fala assim: não, eu não tô precisando de proteção não. Aí não, você... por quê? Porque a tal da atriz, ela estava fazendo uma viagem de um lugar para outro. Quando ela entra naquele lugar ali, o cara cobra ela para dar proteção para ela por ela estar entrando ali. Aí ela diz assim: não, mas eu não preciso de proteção não. Aí o cara fala: não precisa? Se eu não proteger você aqui, pode acontecer algum mal para você. Você me paga para eu proteger você. Aí a garota fica com medo e procura o Bruce Lee. E aí ela fala isso pra ele. Aí ele fala pra ela assim: ó, pode deixar que eu mesmo vou dar proteção pra você. Porque na verdade o tal do cara que estava querendo extorquir ela era na verdade justamente um criminoso que poderia justamente fazer mal pra ela, tá? Fingindo que estava dando proteção. Consegue entender? Você entendeu a farsa do esquema? É isso daí. Preste atenção. E tudo isso aqui é meu, tá? Eu não vi o seriado pra falar isso daí não. Ok? Inclusive... é meu isso aqui! Ok? Eu tô traduzindo aqui, me lembrei aqui agora, aqui, ó. Ok? Já venho falando aqui, tudo isso aqui é meu. Eu sou vítima de tudo isso daí. Ok? Então preste atenção.
Então eu estou passando os seriados para você, tanto para você que não sabe a respeito disso, tá? Para como esses cagalhões que são burros, tá? Porque esses cagalhões, eles fazem parte desse esquema e eles são tão burros que nem eles mesmos sabem, ok? Então para eles que são burros, eu estou passando aqui a informação para você, ok? Então vamos lá, preste atenção. E aí uma das coisas que a esposa do Bruce Lee chega para ele fala assim, olha, eu não quero que você se meta nisso daí não. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho que proteger ela, porque imagine que alguém faz um mal para ela. Aí uma das frases sensacionais que a esposa do Bruce Lee fala é o seguinte, presta atenção. Ela chega e fala assim, ó, olha, você sabe muito bem que as celebridades americanas são incomodadas por criminosos. E eu não quero que você dê proteção para ela, porque você sabe, vou repetir de novo, que as celebridades do cinema americano são incomodados por criminosos. Era essa situação mesmo, ela estava descrevendo, presta atenção, ela estava descrevendo que as celebridades americanas eram incomodadas por criminosos semelhante a esse esquema aí, de ameaçar a pessoa fingindo que está dando proteção e se a pessoa não pagar pela proteção, incomodar e prejudicar essa pessoa aí, ok? É meu isso daqui, ok? São 20 anos sendo vítima disso daí, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, ok? Percebeu? Aquilo que ela fala ali era justamente a situação. Percebeu? Presta atenção. Aí o que acontece? Tem o filme O Poderoso, tudo isso aqui é meu. Nunca vi ninguém mostrando e ninguém me ensinou. E não aprendi vendo o filme. Tudo isso aqui é meu. Você viu o filme e não entendeu. Tudo isso aqui é meu. Vou mostrar outro filme que tem uma situação como essa. O filme O Poderoso Chefão número 1, tá? Acontece o seguinte. Um cara é dono de uma produtora de cinema. E ele é ameaçado de ter que produzir um determinado filme e jogar um determinado conteúdo dentro da história. E aí ele fala assim, olha, infelizmente eu não quero prestar esse serviço para você e não quero fazer essa parceria. O cara vai e faz uma ameaça de morte para ele. O cara começa a ameaçar ele perigosamente. Aí esse homem vai e procura o Corleone e avisa, ó, tem um cara que está me ameaçando aqui, eu tenho que fazer a vontade dele e colocar um conteúdo dele num filme para poder realizar esse filme aí. Então o cara se junta com o Corleone para tentar se livrar daquele criminoso, tá, que estava impondo ameaças, tá, em cima de uma produtora de cinema e em cima de determinados atores. É interessante isso. Sim. Você percebeu a situação? Ok? Eu quero que você entenda, tá? Essa situação. Esse filme aí foi produzido, sabe o quê? Pela família Coppola. O cara que é o produtor, o tal do Coppola, ele chegou recentemente e falou que ele na verdade não criou o filme, tá? Mas que pagaram a ele para fazer o filme. Ou seja, foi uma produção que ele trabalhou na parte de produção, mas foi uma outra pessoa que pediu para ele fazer, que entregou o filme para ele produzir, um outro grupo, tá? Ok? Eu acho esse filme sensacional, tá? Ok? Presta atenção para você entender. E o que significa isso daí? Vou falar aqui para você entender, tá? Existem duas situações no cinema americano, tá? Um grupo que é controlado por criminosos, tá? Sim, criminosos mesmo que produzem filmes, tá? Sim, um grupo que já se apoderou realmente da indústria do cinema e que controla essa indústria, tá? Para produzir filmes malditos mesmo. A semelhança dessa situação aí. É como se esse filme aí e essa situação do filme do seriado Bruce Lee, tudo isso aqui é meu. Ele mostra, tá? A usurpação desses criminosos a se infiltrar dentro do cinema. Tudo isso aqui é meu. A terem se infiltrado dentro do cinema, tá? E eles estarem ali, pronto. Eles impuseram essas ameaças em cima de pessoas, tá, que trabalham com a parte audiovisual e já se apoderaram disso daí. Enquanto que existem outras pessoas que trabalham com a parte de cinema que ainda são ameaçados por isso daí. São ameaçados, tá? E são incomodados por esses criminosos aí.
Ok? Eu quero que você fale isso para todo mundo, tá? Isso que eu vou colocar o vídeo no Instagram. Se você puder, você mostra isso para todo mundo. Ok? Preste atenção para você entender. Presta atenção. Então eu acho assim, eu não assisti os filmes da série O Poderoso Chefão, tá? Mas o que eu vi no terceiro filme eu achei muito interessante, tá? O que acontece no terceiro filme. E a sinopse, que eu não vi o primeiro, tá? Mas esta sinopse do começo do filme, pra mim, eu achei sensacional isso daí, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu. Nunca aprendi nada vendo o filme. Presta atenção, ok? O filme é um delator mesmo, tá? De uma situação maldita mesmo, tá? Você vai mostrar isso pra todo mundo. Presta atenção. Agora eu vou mostrar pra você aqui o seguinte. Ok? Você entendeu? Vamos lá, agora eu vou pegar os 5 minutos para falar sobre a prática de magia negra, presta atenção. Esse filme aí, ele revela alguma coisa sobre magia negra, tá? Que só quem vai revelar para você sou eu. E tudo isso aqui é meu, nunca aprendi nada vendo o filme. Por exemplo, você vai ver que esse filme aí tem várias alegorias diabólicas nesse filme aí, o Spawn, tá? Eu não assisti o filme, mas eu vi as cenas, algumas imagens ali, posso falar pra você, tá? Uma das coisas que acontece bastante ali é que tem um personagem diabólico que fica o tempo todo incomodando ele durante o filme, você já percebeu? É um personagem diabólico semelhante a um palhaço assim, que fica falando um monte de coisas, tá? Consegue entender? É isso daí. Tem também um determinado espírito verde que aparece de vez em quando flutuando assim, né? Alguma coisa verde, esverdeada assim, flutuando assim, que acho que incorpora nele, um troço assim, tá? Ou que fica seguindo ele aonde que ele vai, tá? Pronto. É uma das situações. E aquele palhaço, sei lá, que é como se fosse um demônio que fica ali incomodando ele durante o filme todo. Porque isso daí são alegorias de demônios. Em outras palavras, significa que as coisas espirituais não são como está ali. Tudo isso é meu. Mas aquilo ali são alegorias que expressam isso daí. Você consegue situações que vão se assemelhar com aquilo ali, mas não é aquilo ali. Consegue entender? Ó. E uma das coisas que acontece ali é o seguinte: aparece também um anjo, um cara que é como se fosse um anjo com uma espada assim. E que é um cara que é doutrinador, ensina ele como usar os poderes. Uma outra situação também. E uma outra situação é a armadura que ele tem, essa armadura que cobre o corpo dele, que ele controla com o poder da mente. Ou seja, o poder da mente faz com que aquela armadura desembainhe várias espadas e adagas ali de dentro ali e umas correntes assim que saem do corpo dele. Aqui o corpo dele ganha assim a capacidade de se expandir assim, como se fosse armas brancas saindo dele, né? O que significa isso daí na prática, tá? Ok? Significa que cagalhões, tá, que praticam magia negra, eles têm o poder de incorporar demônios. Presta atenção, pra gente encerrar. São duas coisas que eu quero passar pra você sobre demônios, tá? Esses cagalhões que praticam magia negra, tá, que espionam o seu computador e que fazem essas coisas que eu falei até agora aqui nesse vídeo aqui, eles têm poder, tá, de incorporar demônios, tá? E de manusear esses demônios, consegue entender? É como se eles tiverem, os demônios têm poder sobre eles, mas eles têm o poder de manusear esses demônios, você consegue entender? Por quê? Porque é um vínculo do mundo espiritual para o mundo físico, consegue entender? Então o tal do indivíduo que é um hospedeiro de demônio, é como se ele fosse dono dos demônios, e como se ele controlasse esse demônio. E este poder que este cagalhão tem, ele tem o poder de incomodar a pessoa que ele quiser com isso daí. Porque ele está dominando realmente o território dos demônios. Consegue entender que é o território espiritual físico. Essa relação. Então presta atenção. Uma ligação entre esse cagalhão e o demônio, tá? Que está nele. E o demônio e você que está sendo incomodado com magia negra. Consegue entender? É como se esse cocô ele pudesse fazer uma ligação entre ele e você estivesse conectado a ele. Então este cagalhão que tem esse demônio consegue incomodar você como uma fonte, tá? Como uma fonte, como se fosse um fio, tá? Até você para incomodar você. Pronto. Então esse é um dos raciocínios, tá? Da questão da prática de magia negra. Você está sentindo magia negra no seu olho, em qualquer parte do seu corpo? O cagalhão que pratica magia negra, ele tem o poder em tempo real, tá?
de incomodar você, tá? Que não pratica magia negra, tá? Ser incomodado com isso daí. Por quê? Porque isso é o domínio dos demônios, você consegue entender? Ok? Por isso que na Bíblia diz que quando aparecia um indivíduo que praticava magia negra, tá? Ele era exterminado, ok? Por quê? Um indivíduo que aparecia em Israel fazendo isso daí, ele era exterminado por quê? Porque o indivíduo tinha o poder de incomodar pessoas, ok? Preste atenção. Eu poderia citar o texto aqui muito bom para você, tá? Para você entender. Presta atenção agora. O outro raciocínio é o seguinte. Presta atenção. Os demônios, tá? Agora falando dos demônios. Os demônios, eu vou usar uma palavra, tá? Que vai definir que tipo de ação científica os demônios têm na vida de uma pessoa. E vou até citar um texto da Bíblia, tá? Ok? Preste atenção. Quando você aprender alguma coisa comigo, tá? Você diga que quem ensinou pra você fui eu, tá? Nunca pesquisei sobre magia negra, tá? Nem sobre livros de magia negra, absolutamente nada, tá? Tudo que eu estou falando aqui é conteúdo meu, eu, Deus e a Bíblia. Ok? E ninguém nunca falou. Ninguém nunca... Eu, Deus e mais ninguém. E a Bíblia. Preste atenção. A palavra que define a ação dos demônios, tá? No corpo das pessoas, já expliquei a situação. O cagalhão que é incorporado por um demônio desse, ele tem o poder de incomodar uma pessoa que não pratica magia negra, porque está na dominação do mundo espiritual, tá? E automaticamente a dominação é o seu corpo, o corpo das pessoas, tá? Ok? É uma das coisas. Mas você sabe que o indivíduo que pratica magia negra, ele tem poder de intervir, tá? Em situações que estão fora do corpo físico de uma pessoa, como por exemplo, magia negra para causar acidentes, tá? Para causar até mesmo assombrações, tá? Consegue entender? Preste atenção. Então vamos lá. Preste atenção. Qual seria a palavra que define essas práticas de magia negra no seu olho, no seu cu, no seu coração, na sua barriga, que esses bandidos praticam, que encostam um furingo no olho dos outros? A palavra que define isso daí é tragar, que eu vou colocar essa aqui. Tragar, sim. Por acaso, eu não penso que seja literalmente, tá? Mas tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Na verdade, a palavra tragar significa, tá? Destruir, ou seja, pode ser traduzido como devorar, no aspecto da comparação de uma besta fera, tá? Que ataca a sua presa, consegue entender? Que o texto está colocando ali. Ou seja, o diabo ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, consegue a quem possa atacar, devorar, destruir, ok? Nesse sentido aí, tá? Ok? Embora esses cagalhões, tá? Eles praticam rituais imundos, tá? De comer carne, tá? Rituais extremamente imundos que eles praticam, tá? Ok? Mas não é disso que eu estou falando diretamente. Eu estou falando dos demônios agora, tá? São criminosos de alta periculosidade que praticam isso daí, tá? Quando você sentir magia negra, você saiba que são criminosos de altíssima periculosidade que estão espionando você através dos aparelhos, tá? E para você ter um exemplo disso, o filme A Assassina. Tá? Assista o filme A Assassina para você ver, tá? O que está espionando você, tá? Veja também o filme The Crow, tá? The Crow, que outro? Refém do Silêncio, do Inferno, Blown Away, é isso daí que está espionando você, tá? E praticando magia negra em você. Ok? Presta atenção para você entender. E o que significa tragar? Ó, tragar, sugar. Tragar, sugar. Chupar. O que significa isso? Quando uma merda dessas pratica essas práticas de magia negra em cima de você, o que está sendo sugado, tá? Sugado, está sendo tragado, está sendo secado, tá? O seu corpo. Você consegue entender? Por exemplo, o câncer, por exemplo, né? O câncer significa que prolifera-se um bolor no seu corpo, tá? E aquilo ali começa a desenvolver e começa a sugar. A pessoa que pega câncer, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa pega câncer numa parte... Tudo isso aqui é meu.
A pessoa pega câncer numa parte qualquer do corpo. Aquele câncer vai aumentando, né? Ele fica, às vezes não chega nem a um tamanho muito grande, tá? Mas a pessoa, ela vai secando mesmo. A pessoa seca, tá? E a pessoa morre fora do peso, entendeu? Ok? Por exemplo, eu cheguei a ver, a minha cachorrinha aqui pegou câncer. Ela pegou, acho que câncer foi no peito aqui assim, ó. O bichinho secou mesmo, tá? O câncer ficou de um determinado tamanho, assim, não muito grande, tá mais grande, mas o bichinho estava secando mesmo, tá? Que é uma das características do câncer, que eu já sei antes de ver o cachorrinho. Eu tenho uma mente que funciona muito bem, ok? Consegue entender? Então esses cagalhões que praticam espionagem, tá? Você sempre delate isso daí. É interessante. Ok, eu estou tentando aqui ilustrar para você como é que funcionam os poderes de demônio. Você está sendo vítima de uma prática de magia negra que está com o objetivo, tá, de sugar o seu corpo, tá? Consegue entender? Poxa, Jorge, você provavelmente está falando... Um cagalhão que está encostando o cu no meu olho. Você está falando de demônios que têm o poder de sugar energias das pessoas? Por acaso você viu eu falando isso daqui? Não. Eu poderia responder com um soco no meio do seu olho, você encostando o cu no meu olho. Ok. E se você quiser, você vem aqui agora, que eu respondo mesmo, com um soco no meio do seu olho. Se você quiser, você vem aqui agora, provavelmente eu respondo com uma punhalada no meio do seu olho. Ok? Você vai achincalhar isso daí, tá? Você está sendo vítima de magia negra, vai estar sempre achincalhando. Então a prática de magia negra, mas é sugar energia. Que energia? Diga pra mim, que energia? Não é sugar energias. Eu quero que energia que vai ser sugada. Diga pra mim, qual é essa energia que vai ser sugada do seu corpo, né? O que vai ser sugado, na verdade, é o seu próprio corpo mesmo. Não tem porra de energia nenhuma pra sugar. Consegue entender? E por que eu tenho falado sobre esse negócio de sugar, de sugar o corpo? Aí é segredo, eu vou guardar para você, tá? Mas eu poderia apresentar na Bíblia, tá? A razão é porque você tem falado isso sobre o que o demônio, ele na verdade suga, está sugando, absorvendo. Outra palavra também. Eu poderia mostrar para você na Bíblia, tá? Ok? Mas isso daí são segredos. O que eu não falei eu guardei como segredo. Mas é isso, o diabo, ele tem um dos poderes que o diabo tem é de sugar mesmo, tá? O seu corpo, tá? Ok? De absorver o seu corpo. E então deixar você, tá? Como que diz assim, exaurido, tá? Da sua potência física, tá? Consegue entender? Ok? Mas nada de energias, tá? Por exemplo, eu responderia com um soco no meio do olho desse indivíduo, não tem energia nenhuma. Consegue entender? Por exemplo, é como se fosse aqui... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu tenho aqui uma fruta aqui. Aqui tem uma fruta. E aí eu coloco um canudinho aqui dentro aqui dessa fruta e começo a puxar tudo que tem dentro dela assim, ó. Começo a puxar tudo que está dentro dela. Quer dizer que o corpo daquela fruta ali vai se desfazendo completamente, ok? Ou então eu coloco um canudinho e começo a soprar para dentro da fruta ácido, entendeu? Começo a jogar ácido para dentro daquilo ali. Então o que vai começar a acontecer? Um efeito de destruição ali dentro ali. Consegue entender? Aquele ácido vai corroendo aquela fruta ali e vai destruindo ela todinha. E ela vai apodrecendo. Consegue entender? Então esse é um dos poderes, tá, que o diabo tem sobre o corpo das pessoas, tá? Poderia apontar na Bíblia, tá? Exclusivo, tá? Então, quando você vê... Outra coisa que eu quero falar para você. Quando você vê satânicos, tá, ensinando para você sobre satanismo, tá? Você vai delatar. Tem uma porrada, tá? Tem uma porrada de indivíduos satânicos ensinando para você sobre poderes, sobre misticismo, tá? Ok? Eles mesmos estão ensinando para você. E tem até os laranjos imbecis. Por exemplo, isso que eu falei aqui é exclusivo no mundo inteiro, tá? Ninguém nunca falou. Tá? Ok? As doutrinas que os... Por exemplo, esse filme aí, né? O Spawn. Existem imbecis, tá? Que acreditam que isso daí exatamente assim é assim, tá?
Os próprios indivíduos que praticam magia negra mesmo nos outros acreditam que eles têm poderes assim igual um spawn mesmo. Você consegue entender? Tá lá o indivíduo todo cagado, acreditando que é igual isso daí. E aí os imbecis, eles repassam as doutrinas desses idiotas pra você, tá? Ok? Desses cagalhões. Pronto. Ok? Então eu expliquei pra você, tá? Algumas coisas, tá? Sobre criminosos, tá? Que usurpam, tá? Espaços, tá? E eles têm como conexão esses cagalhões aí. E o efeito da prática de magia negra, tá? No seu físico, no seu corpo, tá? O poder de um cagalhão poder manipular poderes espirituais e demônios, tá? Tanger o seu corpo, tá? E a interferência desses poderes no seu corpo. Como que é como se espeta alguma coisa que imediatamente o seu corpo começa a morrer. O seu corpo começa a ser mortificado, tá? Por esses poderes, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Você quando falar que é de alguém, quando você passar para outra pessoa, se diga que é meu. Tudo isso que você ouviu aqui. Aqui não tem nada de outra pessoa, tudo isso aqui é meu, tá? Então os demônios, tá? Tem o poder de mortificar o corpo, tá? E de tragar o seu corpo. Não, vou deixar dessa forma aqui por causa do ensinamento, tá? Ok?